dia, bom dia. Ó, já está aberto ali para nós o materialzinho de sempre ali, né? E a gente ainda falava desde a última aula do Álvares Azevedo e vai encerrá-lo nesse encontro, observando algumas coisas do Noite na Taverna, que é um livro de contos dele, tipicamente byroniano, conforme vimos na aula anterior, né? Ou seja, bastante sórdido, hediondo, com nuances do gótico. Vai por aí, apesar da autoria brasileira, né? Do paulistano, ele adapta para um cenário e para personagens europeus, seguindo bem o modelo romântico. Então, não se passa no Brasil, não se passam no Brasil esses contos, se passa numa taverna na Europa, num endereço assim aberto, né? Não sabemos exatamente aonde, tá? Os personagens são jovens boêmios que não se conhecem entre si, né? A princípio, durante aquela noite, aquela festa, e que no final vão acabar embriagados, né? E entorpecidos, e começam a abrir os seus segredos mais perversos e mais íntimos, primeiro como um desabafo, tá? Segundo como um tipo de, enfim, confissão, né? Uma confissão de um crime que vai torná-los relaxados, absolvidos da sua própria culpa para si mesmos. Bom, alguns dos personagens mais conhecidos, vou citar os nomes deles. Bertrand, bem assim que escreve, né? Bertrand. Solfieri, eu vou escrever ele para vocês no chat, tá? Aliás, eu escrevi na última aula, não? O nome desses personagens. Ah, bom, se eu já escrevi, não carece fazê-lo de novo. Mas vamos só conhecer, então, a história de cada um. O assunto é meio tenebroso, assim, né? Não sei se vocês pretendem almoçar em seguida. Se sim, aconselho, adverto, né? Para que vocês estejam conscientes de que haverá casos aqui bem, enfim, nauseantes, tá? Mas olha só. O Bertrand começa abrindo o coração ali naquele final de noite, em meio a homens ébrios, homens, entre alguns dormindo, algumas mulheres, inclusive prostitutas, dormindo também. E o Bertrand conta que, certa feita, ele se apaixonara por uma espanhola, né? Ele é dinamarquês, e ele se envolveu com uma tal Dona Ângela. E essa Ângela havia prometido a ele amá-lo, enfim, né? A correspondê-lo, apesar de não poder ficar com ele naquele momento, uma vez que ele precisara voltar para a Dinamarca para cuidar do seu velho pai. O pai convalesceu ali um tempo, né? Ficou doente um período, uns 2 anos, mas havia uma promessa de Ângela em esperá-lo. Bertrand confiou nessa promessa. Quando ele retorna após a morte do pai, a Ângela não havia cumprido a sua parte do acordo e se casou com outro, tendo com outro um filho. Então ela seguiu a vida, né? Tem marido, tem filho, tem família, tem casa, e o Bertrand se indigna. Ele realmente confiava naquela promessa, esperava que aquilo viesse a se cumprir, e na verdade não. É assim que o Bertrand questiona ela, né? Provoca ela uma ação, assim como quem diz assim, pô, tu não fez a tua parte e agora, né? Como é que a gente fica? Tu seguiu o baile e eu tô aí, né? Solteiro, sozinho, ainda te amando, né? E agora? Bom, é por isso que ela dá uma resposta, no mínimo, curiosa, porque ela diz, nunca é tarde para o nosso amor, né? Então, o que a gente imagina? Provavelmente um casal adúltero, provavelmente ela está propondo para que eles fujam juntos, né? Enfim, qualquer coisa assim extraconjugal. Quem sabe ela segue casada, mas vai ter com ele
uma fera, não sei. Mas ela deixou em aberto, olha, ela está disposta, ela ainda gosta de Bertrand. Bertrand se anima com isso. Notem que não há um juízo moral dele se colocando no lugar do marido. Não. Tampouco há medo dele sobre as consequências disso tudo. O que revela um típico personagem romântico que é psicologicamente muito superficial. Tá? Ele não tem camadas, né? Não tem uma visão multidimensional das coisas. Muito pelo contrário, ele é muito... Às vezes o personagem romântico é muito impetuoso, é muito passional, né? Ele é movido a paixões, a estímulos e tal. E quando ela diz para ele que eles podem ainda ficar juntos, ele se anima. Ele nem calcula qualquer merda pelo caminho, né? Qualquer rota complicada. Bom, ela disse para ele esperar uma carta que ela daria notícias, mandaria sinal, e aí eles poderiam seguir dali. Mais ou menos isso, né? Essa carta vai ser o aval para a gente continuar aqui o nosso acordo e começar como adúlteros. Ele está empolgado com a ideia e recebe uma carta o mandando, né, o convocando, é dela, assinado por ela, Ângela, convocando aí a sua casa. Venha em minha casa agora, Ângela, entre pelos fundos. Cara, tá indo na casa de uma mulher casada. O que poderia ser isso? O marido ofendido que foi confrontado com a fuga da esposa, estou indo embora com outro, e aí ele manda essa carta para atrair Bertrand para uma armadilha? Ué, pode ser. Ou é a própria Ângela o chamando, mas é perigoso mesmo assim, porque ele está em casa? Pode ser, né? Tem muitas as possibilidades. A gente não sabe o que pode acontecer. Bom, sendo assim, peraí, só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Só um minutinho que eu dei um probleminha aqui. Peraí, tá. Deu. Estão na escuta aí, estão me ouvindo? Tranquilo? Ah, tá. Tranquilo. Para mim tinha sumido o negocinho aqui. Bom, ele nem se questiona o que pode acontecer, quais são as possibilidades, né, as probabilidades. Ele simplesmente vai ao encontro. Chega na casa dela, entra pela porta dos fundos, não tem o menor receio de se o marido está por lá, nada. Ele não vai nem armado, ele simplesmente entra e avança. Avança pelos corredores escuros daquela casa desconhecida. Até que, de repente, ele é atraído pela luz de um lampião e ele percebe que está nas mãos de Ângela. Ela está segurando o lampião. Ele vai ao encontro dela, só que ela ergue o lampião ao rosto e está com um sorriso sinistro, uma coisa assustadora, uma coisa assim tensa, cravada, né? E aí ele acha aquilo estranho, mas não entende. Apenas pergunta para ela se ela está pronta para ir embora com ele, para fugir, e o que ela resolveu, né? E ela diz que resolveu tudo, que não precisa mais se preocupar. Resolveu tudo? Ela diz que vai mostrar a ele como ela resolveu. Ela puxa ele até uma sala, ilumina a sala com aquele candelabro, com aquele candeeiro, né? E lá, na verdade, um candeeiro, não é um candelabro, uma luminária daquelas de mão, né? E lá na sala tem uma poltrona com um homem adulto sentado nela, mal dá para ver, né? Ele pensa, é o marido, tá dormindo, mas aí ela, com aquele sorriso estranho e sinistro no rosto, ilumina melhor o ambiente, e ele percebe que o homem está morto, porque há sangue em seu pescoço, ela o degolou, ela matou o próprio marido. E o Bertrand fica apavorado, meu Deus, né? Ela foi capaz de matar o marido para ficar comigo. Mas o horror dele aumenta quando ele olha para os braços do marido e há uma criança morta também. Tá? Ela também matou o próprio filho, melhor que novela das 9. Os dois estão mortos. Bertrand se assusta, mas ainda ama muito Ângela e resolve então partir com ela. Ela faz com que aquilo pareça uma prova de amor. É um tipo de comprovação que ela estava realmente disposta a ficar com ele, né? Mesmo que isso signifique matar dois inocentes. Bom, ele aceita isso como um sinal de querer mesmo e se envolve com ela como um amante perdidamente apaixonado
indo de festa em festa, de bar em bar, de orgia em orgia. Notem aqui, pessoal, saudade de terapia. Notem que ela se entrega às orgias para tentar compensar o trauma. Ela tenta aliviar a sua consciência com, enfim, né, festas e tal, e bebedeiras. E tem uma hora que ele meio que adverte ela, ó, até aqui tudo bem, assim, até entendo tudo que tu passou, mas está na hora da gente se endireitar, né? Virar um casal só nós. Tá muito boêmia, tá muito festeira, tá muito na bebedeira e tal. Era uma tentativa dela de compensar o assombro de ter matado o filho e o marido. E ela não gostou da cobrança dele, e a Ângela reagiu mal e disse que não havia ninguém no mundo que haveria de freá-la, de cabresteá-la, né, de impedi-la. Então ele fez um blefe, né? Ele fez uma usada tática que, se você não tem certeza se vai gostar da resposta, nunca faça, né? Ele olhou para ela e disse: ou as festas ou eu. E ela escolheu as festas. Tá? Bertrand avisa os amigos no bar, os novos amigos que ele arrumou naquela noite, que naquela altura, quando ela escolhe os amigos, as orgias e não a ele, ele perde toda a razão de viver, segundo ele conta. Ele se abala, se deprime e pretende ali o suicídio. Só que de uma maneira muito complexa, né? Ele escolhe um método pouco efetivo, assim, a maneira como ele vai tentar o suicídio é se atirando embaixo de uma carroça. Quando ela cruzasse a toda velocidade o seu caminho, ele se atiraria na estrada para ser atropelado pelo cavalo e pela carroça. Não funcionou. Ele acabou ficando vivo e o dono dessa carroça teve que levá-lo para casa para cuidá-lo ainda como uma responsabilidade sua. Teve que amparar o Bertrand e ainda tratá-lo, curá-lo, né? Bertrand ficou um tempo na casa do velho que o atropelou. Ele virou um fardo para o cara ainda, né? Uma responsabilidade. Contudo, no meio disso tudo, ele se apaixonou pela filha do cara, que é uma jovem, ingênua, pura, e ele meio que estava com o coração vazio, né? Por causa que a Ângela havia o deixado, e ele resolveu transferir esse sentimento para essa menina. Pediu ela em casamento, ela vai aceitar, e no final acabou que passou aquele furor, aquela paixão, aquela coisa de momento, e ele não estava mais satisfeito, ele estava de novo deprimido, agora vivendo um relacionamento vazio, com uma pessoa por quem ele não sente nada, mas que é muito devota e fiel a ele, coitada da menina, que realmente gostava dele, né? Sem o menor apego a ela, o Bertrand se envolve com bebedeiras, alcoolismo e jogatinas, tá? Ele está jogando cartas com piratas ali no porto, né? Que são homens questionáveis, de procedências duvidosas, né? De índoles perigosas e tal. E ele fica jogando carta com esse tipo de cara, até que ele fica sem ter dinheiro para apostar. E o pirata começa a provocá-lo se ele não tinha mais nada de valor para apostar na mesa, para continuar o jogo. E ele, num ímpeto, ele vai lá e aposta a noiva, a esposa. Não, então valendo ela. Se tu ganhar, tu fica com ela. E ele perde. Né? E o pirata quer o prêmio. E ele tem que avisar a esposa, então, a jovenzinha, filha do carroceiro lá, que agora ela vai se entregar a um pirata porque ele a perdeu na mesa, né, no jogo. Ela não tem autonomia para dizer não na época, tá? A questão, obviamente, que do matrimônio do século XIX, da submissão feminina, e ela vai ao encontro do pirata como ordenou seu marido, né? Como organizou tudo, porque havia perdido e tem que honrar o que foi combinado. E ela vai, mas muito insatisfeita, muito triste, muito decepcionada com o marido, por tê-la visto como um mero objeto, por tê-la jogado nas cartas e por tê-la perdido ainda, né? Bom, só que chegando com o pirata, ela não aceita, ela não tolera, ela não entende aquilo. Para ela ama Bertrand.
Então ela vai lá e mata o pirata. E depois comete suicídio. Ou seja, pelos caprichos sentimentais de Bertrand, já morreu um pai e um filho, enlouqueceu uma assassina viúva, morreu um pirata, digamos assim, que inocente, né, por assim dizer, e ainda sua esposa, sua segunda companheira, cometera suicídio. Que tragédia, né? Temos 5 vítimas colaterais dos desejos desenfreados de Bertrand. Aí ele resolve, então, por causa da culpa, cometer suicídio de novo. É a segunda decisão dele por isso. Dessa feita, não vai se atirar na frente de uma carroça, né? Ele resolve se atirar num rio. No rio, na verdade, não, até me corrijo. Se atirar no mar. Né? O Bertrand quer se atirar no mar. E quando ele está lá pronto para isso, e chega aí ao fundo das águas, um marinheiro o avistou, mergulhou para salvá-lo e conseguiu encontrá-lo e vai recuperando o Bertrand para a superfície, quando ele luta desesperadamente com aquele marinheiro, tentando convencer o sujeito de que ele queria se matar. Mas o marinheiro está ali resgatando o Bertrand, quando é atingido no meio desse combate, né, os dois ali meio deliberando, enfim, se enfrentando, e ele acaba atingindo o marinheiro na cabeça, que desmaia e que morre afogado. Bertrand acaba sobrevivendo e tem mais uma vítima das suas decisões, né? O marinheiro, coitado, acabou morrendo. E ele resolve, então, se tornar marinheiro por causa daquilo. Vai para um navio, um grande navio, com uma tripulação enorme, em que o capitão do navio leva junto nas viagens a sua própria esposa. E o Bertrand se apaixona pela esposa do capitão. Isso em alto mar. Ela parece correspondê-lo. E ele está prestes, né? Tá inclinado a torná-la sua amante. Tu vê que o cara não muda os hábitos e a maneira de agir, nem tendo tantas trágicas histórias no seu encalço, né? E aí ele acaba flertando com ela, tendo certas respostas e tal, só que no meio disso tudo o navio naufraga. Poucos sobrevivem. Resta, depois de um tempo, numa ilha, vivos, apenas Bertrand, o capitão e a sua esposa. É na ilha, com o capitão e com a esposa do capitão, que ele percebe que a mulher o corresponde e sabe que ela está disposta ao adultério. Eles só precisam se livrar do capitão. E como eles estão famintos, também dá para unir o útil ao agradável. Então eles decidem tirar no palitinho para saber quem é que morreria. Só que o conluio já existe entre a futura amante e o Bertrand. Eles já estão ali meio que interagindo, né? Assim, inclinados a se tornarem amantes. Então eles matam o capitão a pedradas no rosto, o desfiguram e depois vão comê-lo. Restou apenas os dois na ilha, né? Bertrand e a sua nova amante. E é assim que depois ela adoece, eles vão vivendo ali de amor, mas com fome, com necessidades. Ela fica muito doente e sabe que vai morrer. Não há nada que impeça isso, que evite isso. Portanto, ela faz um último pedido para Bertrand, que ele alivie ela do sofrimento, porque ela vai morrer assim, demorada e dolorosamente, que ele alivie ela do sofrimento e que se mantenha vivo por isso e com isso, ou seja, comendo o corpo dela também. Ele atende a esse último pedido, ele vai matá-la e ele vai devorá-la. Assim, depois, restou só ele na ilha, e que tudo indica, né? Morreria inevitavelmente. Mas um navio de corsários inglês passou, o avistou e o resgatou. Hoje, mais tarde, anos depois, Bertrand conta isso para outros desconhecidos numa taverna e acaba desmaiando de sono. Esse é o episódio do Bertrand. Tranquilo? Belezinha? Foi de boa? Não foi pesado? O que vocês acham? Me digam. Conversem comigo. Galerinha,
Tá suave? Estavam esperando coisas mais tensas? A discórdia encarnada. O cara é um azarão também, né? Só faz merda. Espero que a caverna que ele contou, a história não tenha a ver com o mito da caverna. Não, Pablo, é taverna. Taverna. Taverna é bar, tá? Taverna é pub. Não é caverna, é taverna com T, tá? É o pub de antigamente, assim, onde havia prostitutas, bebedeiras, por isso que eles estão bêbados, né? Festinhas e tal. É taverna. Muito bem. Vamos ao segundo, então, pessoal. Já que vocês não acharam esse pesado, eu vou contar a história do Solfieri Italiane. Ele está lá em Roma. Ele tem um hábito curioso, tá? Ele faz muitas festas, muitas orgias, muitas bebedeiras, e depois disso ele acaba frequentando cemitérios onde ele dorme. É um costume dele, né? Uma coisa meio gótica. Quem nunca aqui, né? Quem nunca, depois de uma festa, tirou um soninho ali em cima de uma tumba? Acho bem comum, assim, uma coisa, né? Super provável. Bom, só que numa dessas, passeando, ele, depois dessas festas, essas noitadas, ele encostou numa rua, assim, ele se espreitou por uma rua estreita, e ele viu na sacada de uma casa uma mulher cantando lindamente e tristemente. E ele se apaixonou pela imagem, pela ideia daquela mulher que cantava triste, mas que cantava lindo. E que era ela, por sua vez, linda. Ele tem um amor platônico por ela, mas nunca conversou, nunca pediu WhatsApp, nunca chamou, nunca deu um match, sabe? Só amava ela de longe. Até que depois ele nunca mais a viu, seguiu nas suas noitadas, nas suas farras, nas suas festas, até que de repente, numa dessas, dormindo num cemitério, ele acorda, é desperto assim por um barulho, e quando ele vai atraído pelo barulho, ele vai chegando perto de um velório, tinha uma moça chorando, e à frente da moça chorando tinha um caixão com alguém sendo velado, né? Ele está curioso, ele quer saber quem é, está dentro da capela, que é uma capela fina ali dentro, no cemitério que ele frequenta. Ele fica escondido, espera a pessoa ir embora, provavelmente uma parenta, né? Ele espera lá embora, aí ele invade a capelinha que ficou sozinha, a pessoa morta ficou ali um instante a sós, e ele vai lá espiar, espreitar, né? Especular quem é, e ele se dá de cara com a mulher que ele estava apaixonado platonicamente, aquela cantora. Ele se abalou, né? Pô, eu não fui aos finalmente com ela, eu não me apresentei, eu não levei adiante, eu não tive coragem, e olha só, agora ela morreu, né? Tudo está perdido, ou não? Então ele resolve compensar o tempo perdido daquele amor ideal, tornando-o real ao carnalizar o cadáver. Então ele consuma o cadáver ali mesmo. Eu disse que ia ficar tenso. Tá? Calma que pode piorar. Ele consuma o cadáver, mas ele é assaltado por uma nova ideia, porque para ele é a realização de um amor ali, né? Só que, calma, por que deixá-la aqui e não amá-la de novo se eu posso levá-la para casa? Então ele bota o cadáver nas costas e sai com ele ombro afora pela rua. Até que um guarda vai observar, né, um cara saindo com uma pessoa no ombro de um cemitério, porra, é a violação de um corpo, né, é um roubo de um cadáver. Então ele vai ser interpelado pelo policial, só que a justificativa dele é a mais romântica, banal possível, assim, aquela coisa meio Deus ex machina, que significa o autor cria um problema que ele mesmo resolve, sem ter que explicar muito, né? Ele vai lá e diz assim, não, mas moço, isso aqui é minha esposa, ela tá dormindo, ela desmaiou da bebedeira, né? Ela bebeu muito. Então é só isso. Aí o guarda olha para ele, tem certeza? Tenho. Ah, tá, então tá bom. E ele deixa o cara embora com o corpo. Ele chega em casa, deita o corpo na cama e está prestes a uma segunda relação com o cadáver. Quando ele está chegando ali às vias, de fato, a mulher acorda. Porque ela não estava definitivamente morta, né?
ela era, na verdade, cataléptica, né? A catalepsia é uma condição neurológica rara, mas realmente existente, e ela é uma espécie de blackout neurológico, assim, a pessoa desliga e o corpo recebe um recado do cérebro de que o organismo morreu mesmo. E o corpo passa a reproduzir sinais de falência do corpo, né? Ele passa a um batimento cardíaco quase imperceptível, diminui a frequência no nível bem pequeno. A respiração também é muito diminuta, tá? O olho ele dilata, a pessoa fica catatônica, o corpo não enrijece, não tem mais movimentos conscientes, claro, né? Ela está uma espécie de uma situação assim, meio como fosse um coma, mas um coma com sinais vitais pouco audíveis, né? De coração, ou pouco perceptíveis, como a respiração. Então a pessoa parece que morreu mesmo, né? Aliás, é graças ao estado cataléptico que surgiram algumas mitologias, inclusive, né? Do vampiro, não necessariamente daí, mas se alimentou muito a coisa dos saídas dos caixões, porque havia caso de cataléptico que acordava dentro de um caixão enterrado. Aí ele arranhava a tampa do caixão, ele se debatia, né? Depois que abriam o caixão, exumavam o corpo, por qualquer motivo, tava lá o cara todo contorcido, ou o cara, a caixa a tampa do caixão toda arranhada, os caras achavam que ele era um morto-vivo. Na verdade, nunca foi morto, sempre esteve vivo, né? Essa é a questão. Bom, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Por essa eu não esperava, plot twist. Eduardo, romântico no sentido literário, tá? Não romântico de amoroso. Da reviravolta, ele não tem uma lógica, uma explicação razoável, isso é muito romântico, sim, né? Acaba tendo uma característica romântica, não um comportamento romântico, não é isso? Enfim. Depois... tu entendeu, tava só zoando. É um brincalhão. Depois, lembrem que se ele não violou o cadáver, no mínimo ele violou uma pessoa incapaz, né? As duas coisas são terríveis, assim, óbvio, né? Só que a mulher acordou da catalepsia, sem saber onde é que estava, com febre, totalmente transtornada, ela está tendo delírios, tá? Ela está enlouquecida, e ela passou 3 dias com essa febre, 3 dias nessa loucura, até que finalmente, aí sim, de fato, tá? Ela morreu. Ele confirmou que ela morreu mesmo. Mulher que ele estava apaixonado, mas que ele havia sequestrado, que ele havia violado, né? Então não é um amor, vamos chamar assim, de aceitável, claro que não. Uma coisa que tem uma patologia, um desvio, uma parafilia, né? Bom, o Gabriel já está cogitando que a mulher, bom, não, nesse ponto não, mas num outro sim. O fato é que ele não pode devolvê-la ao cemitério, né? Imagina o que ele vai fazer. Vai chegar e ele vai dizer para o coveiro, não, olha só o que eu achei lá em casa, lá, caiu no pátio. Não, né? Violação de cadáver é crime, só roubá-lo e tal, já dá BO, claro, né? Óbvio. Imagina ele que sequestrou, que transou com a mulher, enfim. E ela estava viva para piorar tudo, né? Ou melhorar tudo, não sei mais nem como analisar isso, de tão bizarro que é. Mas o fato é que ele vai ter que ocultar o cadáver. Agora, da realmente mulher morta, ele vai ter que escondê-la. Antes, ele contrata um escultor que esculpe o busto dela, tá? Faz um busto de cera, uma homenagem a ela. Aí ele pega uns ossinhos dela pequenos, do corpo que já está estado avançado assim de decomposição. Ele pega uns ossinhos dela e faz um colar e vai enterrar o que sobrou embaixo do assoalho da sala da casa dele. Os homens que ouviam essa história, na Bertrand já dormiu, mas o Gennaro está ali, o Hermann está ali, né? O Johann está ali.
Tá, o Arnold só dorme. Tem um que tá dormindo desde o início, que é o Arnold. Não ouviu história nenhuma, é um vagabundo. O Arnold tá roncando. Mas os que estão acordados meio que duvidaram. Não, não, que essa tua história tá muito bizarra. Como é que a gente vai saber que tu realmente, né, passou por tudo isso? E ele, se eu posso provar. Aí ele tira o colar e ele tá com os ossos humanos ali mesmo, né? O Pablo já evocou um goleiro Bruno ali, terrível. Absurdo, né, esse cara? Mal frequentada. E todos eles membros da elite, né? Aquela coisa assim, a loucura, a sordidez, a devassidão, não é só típico dos exclusivamente loucos, ou de pobres, ou de pessoas de procedência estranha, não. Pessoas que passam impunes socialmente, né? Que passam despercebida e que, nas suas intimidades, são assim, tá? Bom, gurizada, vamos ao novo caso, que é o Gennaro. Gennaro é um aprendiz de pintor. E ele tem uma proposta do mestre dele, do professor dele, que é o Godofredo. Godofredo apresenta uma proposta para o Gennaro, que é o seguinte: eu preciso de alguém pintando comigo para me ajudar no meu trabalho, e tu é um aluno bom, um aluno destacado, eu acho que tu pode fazer esse estágio comigo. Te dou as aulas de graça daí, se tu me ajudar. Tá, o que mais eu ganho? Para que tu não tenhas gasto, não são só as aulas que serão de graça. Tu vai ter casa, comida e roupa lavada. Vai morar comigo, na minha casa, com a minha família. Tudo que é nosso é teu, assim, tudo que a gente come, tu come, tudo que a gente ganha, tu ganha. Não vai ter prejuízo nenhum. Topa? Gennaro topou, confirmou, tá junto, tá dentro. Só que o Godofredo é esposo e é pai, né? Então ele tem uma filhinha de uns 15 anos, tem uma esposa, e o Gennaro é um Dom Juan inveterado, assim, ele chegou na casa do cara e esticou o olho para a esposa do cara, estava interessadíssimo, né? Ele tenta dar umas investidas, mas ele nota que ela é irredutível, assim, ao papel da esposa devota, que ela não é uma pessoa que vai se deixar levar por isso, né? Muito pelo contrário. Não tinha ali uma intenção dela em aceitar as intenções do Gennaro, né? Ela era imune ao charme dele. A filha, por outro lado, se apaixonou pelo Gennaro. E ela é quem insiste nele, e ele ainda tira ela fora. Não, como quem diz assim, ele não fala, mas no projeto dele ele quer a mãe, né? Não vai dar bola para a filha. Só que bastante impertinente, ela é tão insistente que ela resolveu ir atrás do que ela queria, foi lá impertinentemente. Professor, E ele deu uma travada. deu uma travada, então era isso que tinha me avisado aqui, tinha um recado do Zoom, só que estava em inglês para mim, eu acho. Eu não consegui pegar. Tá, não, eu estava dizendo que a guria insistia muito no Gennaro, e o Gennaro não dava muita bola, né? Não dava nem tchum para a guria. Até que, de repente, ele estava indignado um dia pelos foras que levava da mãe, que ele descontou na guria. Disse, tu quer? Tu quer mesmo? Então, vamos lá, né? Pegou a guria pelo braço, foi no quarto da guria, teve ali uma relação com a menina, e a coitadinha, né, acreditou nas fantasias, nas juvenis, aquela coisa assim, vai casar comigo, vai ter filho, família, vai me assumir e tal. E ele até entrou nessa história com ela, entrou nessa fantasia para poder ir aos finalmente com a menina. Tá. Só que ele não tem a intenção de nada disso. Quando ela cobra dele, porque ela já sentiu alguma coisa diferente, ele começou a ficar evasivo, distante. Mas tu não disse que ia me assumir, ia falar com meu pai, não sei o quê.
Aí ele tá indignado, também tá transtornado, a mãe dela não dá nem as horas pro Genaro. Ele diz, quer saber? Era tudo mentira, né? Era um grande caô, uma falácia, não tem intenções nenhuma contigo. Muito pelo contrário, enquanto eu estava lá contigo, eu pensava na tua mãe. Ele fala para ela. Ele conta para a menina ali, né, que usou a coitada. Porque ele é um narcisista, ele é um vaidoso, ele é um ególatra, né? Um cara egoísta e tal. Bom, ela ficou muito triste e àquela altura ela já sabia que estava grávida dele. Mas ela não compartilha isso com ele a ponto de demovê-lo desse egoísmo, né? Ela resolve, então, de tão abalada, ingerir doses cavalares de veneno, com a intenção de tirar a própria vida mesmo, já que o amor não sorriu para ela. Coitada, né? Muito passional, muito juvenil. É um livro juvenil, então essa atitude até não é estranha. O pai, acompanhando a agonia da filha envenenada, senta ao lado da cama dela enquanto ela delira de febre e segura a sua mão. Coitado do pai, transtornado, a filha morrendo, sem nem saber porquê, né? Até que a menina, antes de morrer, admite ali para o pai, imaginando que era Genaro, né? Não sabia que o pai estava ali, ela pensa que é o seu amado, segurando a sua mão, e ela diz, meu amor, o nosso filho, meu ventre, ficaremos juntos, ela faz uma jura, uma declaração. E o pai não entendeu muito na hora, depois ele se ligou, aí ela explica que se envenenou, né? E morre. Então, ela se matou por consequência do desprezo de Genaro. E estava grávida, né, do netinho do Godofredo. Ele fica muito mal. Primeiro porque ele levou Genaro para dentro de casa. Ele trouxe a perdição, por assim dizer, né? Só que ele está de luto, tá mal, a menina morreu. Então, ele deita na cama dela, e ele fica um tempão, assim, uns dias lá, envolvido naquele luto no quarto da menina. A esposa, por outro lado, estava de luto no quarto do casal, muito vulnerável. E o Genaro se aproveita disso e se aproxima da mulher. Ele se aproxima da senhora, né, da mãe da menina morta, vai seduzi-la e finalmente vai chegar onde ele queria. Ela se entrega a ele também. Então ele teve com a filha e ele teve com a mãe. Godofredo sai do estado de luto e chama o Genaro para uma conversa de homens em cima da montanha. Cara, só tem aqueles 4 naquela casa. A guria morreu, tá? Toda essa tragédia se abateu. Aí o cara te chama para conversar na montanha. Tu fez cagada. Tu fica desconfiado, no mínimo. Tu não vai de mão vazia. Tu sabe que vai sobrar para ti. Só que o Genaro foi desarmado para tal da conversa. Aliás, tu nem iria nessa conversa, né? Ele foi. Chegando lá, o Godofredo vai confrontá-lo e vai acusá-lo disso tudo, atacando-o com um punhal. E o Genaro luta para se defender, é claro, não é por instinto, até que ele desarma o Godofredo, mas se enleia e acaba caindo da montanha e vai numa queda livre abaixo, assim, bem grande, assim. Só não morre porque uma árvore amortece a sua queda. Ele cai lá e fica preso nos galhos. Se não, teria morrido, tá? Bom, uma dupla de camponeses passa por ali e vai resgatá-lo, vai levá-lo para dentro de casa, assim, uma casa rural. Ele tá bem mal, bem machucado, mas tá vivo. Essa dupla vai curá-lo e quando ele tá passado o tempo, 100%, ele melhorou bem, assim, melhorou bastante, ele não vai embora e deixa tudo para trás e se arrepende, não. Ele volta na montanha, encontra a faca e retorna àquela casa para se vingar. Ele quer se vingar do Godofredo. Cara, com que direito ele quer se vingar do cara? Ele destruiu a família do cara. O cara que trouxe ele para dentro de casa, que confiou nele, né? Mas ele vai lá se achando no direito, olha como ele é narcisista, né? Como ele acha que ele tá por cima, que ele é o maioral e tal. Aí ele vai até a casa
Quando ele entra cheio de razão, com a faca na mão, para se vingar do Godofredo, ele encontra a mulher do Godofredo morta e o Godofredo morto também. Godofredo matou a esposa quando soube que ela era adúltera e depois se matou, porque perdeu a filha, perdeu a mulher, por causa do Genaro, que ele mesmo levou para dentro de casa. Então ele também se matou. Isso significa que temos 3 vítimas fatais dos caprichos amorosos do sedutor Genaro. Ele conta isso, tá? Vamos ao próximo, tranquilo? Seguem comigo? Boa. O próximo é o Hermann. Óbvio que pelo nome, né? Um alemão. O Hermann, ele tá morando num apart hotel. Você tá morando num hotel de luxo, um hotel sofisticado. E no hall desse hotel, no hall de entrada, tem um grande salão. Nesse salão do hotel, eventualmente algumas festas são dadas. No mínimo, frequenta-se ali pelo bar do hotel, que é um lugar bem social, assim, né? Sociável. E nesse hotel também está hospedado um casal recém-casado, noivinhos que recém confirmaram, né, o casamento e tal, e realizaram a cerimônia. Só que eles se conhecem muito pouco entre si, o que não era incomum, né, para a época, para os casamentos da época. Era natural, às vezes, que você fosse conhecer melhor o seu noivo ou a sua noiva só depois de casado. Então, um dos rituais das elites, rituais matrimoniais, não era casar e ir direto para a lua de mel e compartilhar o mesmo quarto. Não. Pô, a gente casou, legal, agora vamos conhecer. Então, a gente ia para a lua de mel, cada um no seu quarto, e passava a conviver até confirmar, né, até se conquistar que iam frequentar o mesmo quarto, que inevitavelmente ia acontecer. Mas não era incomum casais dormirem em separado, até quando depois de casados. Depois passavam a dividir a alcova, que é um tipo de quarto de núpcias, tá? Bom, o Hermann, ele se apaixona pela noivinha ali, né, pela mocinha. E o noivo, que não sabe de nada, nem ela, coitado, dorme no quarto dele, enquanto a mocinha dorme no quarto dela. O Hermann tá tão, assim, apaixonado, vamos usar essa expressão que eu acho até errada, assim, né? Porque apaixonado é uma coisa boa, mas ele tá fascinado, é doentio, assim, né? O fascínio dele, tá viciado nessa mulher, que ele invade o quarto dela à noite, aproveitando que ela dorme sozinha. Ele droga ela, e aí ele a acaricia e a beija. Ele abusa dela depois que ela já está dormindo, né? Isso acaba virando um hábito, um costume dele. Ele frequenta aquilo várias vezes. Ele mora lá, Gabriel. Ele mora nesse hotel. E o casal está passando a lua de mel, né? Existe até hoje, né, a parte hotéis em que são domiciliares. Tem gente que mora nesses lugares. Ele, ao invés de pagar um aluguel, ele paga para uma parte hotel para morar lá, porque é mobiliado e tem serviço de quarto, né? Para quem tem condições, acaba sendo até recurso e vantagem. Imagina morar no Ibis. Que horror! Bom, o que ele não contava é que o casal estava prestes a ir embora. Estava se encaminhando para dividir o mesmo quarto e depois partir. E ele não quer que esse casal divida o mesmo quarto, que confirme e consuma sexualmente o casamento e que depois vá embora. Ele precisa agir. Dentro da doença dele, da loucura dele, é porque ele a ama. Não aquele homem, aquele noivo, aquele marido dela. Então ele sequestra a mocinha. Ele tira ela secretamente do hotel, leva ela para um cativeiro, um outro lugar, e começa ali um ritual de visitá-la até que ela mude de ideia sobre ele, né? Porque quando ela acorda assustada, sem saber onde está, quem ele é, naturalmente que ela se apavora. Mas ele a adverte dizendo que inevitavelmente ela iria se apaixonar por ele.
que era só uma questão de tempo. Então, ela ia confirmar que ele ama ela de verdade. Então, ele passa a voltar ali para ver se ela já decidiu. E aí, melhorou? Gostou de mim já? Não? Então tá, volta outro dia. Então, fica nesse processo. Só que no caminho, no meio disso tudo, ela até tenta uma forma de escape e tal, não encontra. Ela aceita que está presa naquele cativeiro. E ela passa a investigar o lugar. Entediada, abrindo as gavetas e tal. E o que ela nota é o seguinte: tem cartas dele escritas sobre ela, sobre o amor, cartas muito poéticas, e ela se apaixona pela ideia das cartas. No mínimo, ela se compadece. Se não é um amor, é uma pena, uma piedade, uma compaixão, tá? E é uma espécie de síndrome de Estocolmo, né? Ela acaba se interessando pelo seu algoz, pelo homem que a sequestrou, né? Não é uma resposta psicológica improvável, existe isso mesmo, tá? No mundo real. Só que a maneira como foi desenvolvido no conto é que é simplificado, porque não tem as complexidades psicológicas típicas de um personagem realista, é muito romântico. Ela abre uma carta e, ó, que querido, já gosto. Não, não é bem assim. A síndrome de Estocolmo é todo um processo de abuso e de subordinação psicológica, né, física e tal. É bem difícil, é bem complexo. Mas o conto simplifica. Bom, um dia o Herman chega, entra no cativeiro e percebe que a porta está aberta, entreaberta. Então ele cogita que ela escapou. Todavia ele vai entrando, né, vai espreitando e nota, enfim, que o quarto tá vazio. Não tem ninguém ali que possa atacá-lo, alguém que a encontrou. Ele não tem nenhum problema, a não ser o fato de que dali a pouco ele encontra em cima da cama 2 corpos mortos, o dela e o do noivo dela. Termina o conto. O que significa? Que o noivo encontrou o paradeiro da noiva, mas que não aceitou, não entendeu que ela foi sequestrada, e sim que ela era uma adúltera. Aí ele matou e depois se matou. Né? Ou foi morto por ela, em legítima defesa, e depois ela se matou. Provavelmente, pessoal, o noivo imaginava que ela fugiu com o outro, porque foi tentar resgatá-la e ela daqui a pouco confrontou, né? Não, calma, ele não é de todo mal. Não, Herman não é assim, porque ela estava... Eu imaginei que ela não quisesse voltar com ele, como ela tinha se apaixonado pelo sequestrador. Não mostra, tá? Só mostra ele chegando lá e o resultado disso tudo. Aí a gente fica conjecturando, provavelmente ela resistiu a voltar ou defendeu o amante, né? O sequestrador, né? O próprio Esquadrão Suicida. Calma que tá chegando o pior. Não esqueçam que Arnold é o cara que sempre dorme, que tá dormindo, né? Agora, quem resolve contar a história para os poucos que sobraram acordado é um tal de Johann. O Johann disse que a história dele é a mais tenebrosa. E os caras meio que, depois de tudo que a gente ouviu, né? Disse, olha, vou te contar uma história perturbadora. Estava eu, certa feita em meu passado, jogando sinuca num outro bar, numa outra taverna, tá? E esse homem mais velho, de nome Arthur, era meu oponente no bilhar, na sinuca, no snook, e de repente a gente começou um atrito, um ofendeu o outro, um desacatou o outro, e claro, naquela época não é bagunça, né? Século XIX, os caras duelam em nome da honra. Então o Johann propõe um duelo até a morte por conta dessas ofensas de bar. Tá? Bom, só que falta tempo, falta umas 2 horas para o duelo, assim. Falta um tempão. E agora, ficar azedando sem fazer nada? Não, porra, estamos num bar, então o que a gente pode fazer? Arthur propõe ao Johann, vamos beber. Aí eles bebem juntos, namoram com as meninas, festejam, brindam. Aí chega a hora do duelo, bom, agora vamos se matar. Vamos lá, chegar na parada do duelo.
O duelo é escolhido como armas de fogo. Então é de tiro, né? Só que não é um duelo de habilidades, quem é que tem a melhor mira, quem é que saca mais rápido, como normalmente é. É um duelo de sorte, porque uma arma está carregada e a outra não. Eles vão erguer as duas pistolas ao mesmo tempo, a uma distância bem curta, e no 3 vão disparar. Então, um vai ficar de pé e o outro não. Lembra que essas armas não têm tambor, então tu não sabe qual que está carregado ou não, e que essas armas não têm projétil, é pólvora pura. Ou seja, se não mata na hora porque abre uma tangerina no teu corpo, a infecção por ferro puro na tua pele, no teu organismo, nos teus órgãos, aquilo fode o cara. Não, uma coisa pesadíssima. Como é que é? Não é roleta russa. Pelo contrário. Bruna, roleta russa é com tambor. Quando tu gira os 6 lugares do revólver e que tu sabe que uma ali tá carregada. Né? Aí tu leva a cabeça ou a cabeça do outro e clica uma vez. Aí não dispara porque estava vazio. Gira de novo. Clica de novo, dispara, estava vazio. Aí é outro sistema. Aqui é um duelo também de sorte, mas é briga, né? 2 armas, uma está carregada e a outra não. Eles estão duelando por causa da honra, porque se ofenderam no jogo de sinuca. Um chamou o outro de alguma coisa. Então duelo até a morte em nome da honra, tá? Uma arma está carregada, a outra não. Ficou combinado também que aquele que sobrevivesse levaria os pertences e a notícia da morte do derrotado para a família do derrotado. Tá, uma questão de honra, tá certo. Bom, no 3, o disparo. A arma de Johann acertou Arthur, a de Arthur estava vazia. Arthur cai, já desfalecido, e o Johann vai cumprir ali o acordo e revista o corpo do outro, pegando seus pertences, para levar para a família dele. Mas no meio disso tudo, ele pega um bilhete no sobretudo do cara, do casacão, e o bilhete dizia assim: a tua espera esta noite na alcova, endereço tal, assinado tua amada G. A alcova é um quarto de núpcias. Quando não de um casal casado, em casa, um motel. E aí a guria tá esperando lá no endereço que ela confirmou a essa noite, falta pouco para esse encontro. E o Johann sabe, né? O Arthur não vai, morreu, né? Como é que ele vai no encontro, né? E ele não tem a intenção de ir lá avisar a mocinha para que ela fique consciente que o namorado morreu, o amante, né? Porque ela não assinou o nome. G. Não é uma esposa, não é uma namorada, é uma pessoa secreta. G. Bom, ele resolve então fazer diferente. Para não deixá-la esperando, ele resolve se passar pelo Arthur, aproveitando que a noite está muito escura e que ela não iria notar. Ele bota o sobretudo do Arthur, especialmente porque eles têm quase a mesma estatura. Ele bota os anéis do Arthur e vai mostrar para ela, assim, na frente da cara, os anéis e meio a pouca luz da lua, assim, para ela reconhecer o Arthur e se entregar a ele naquele motel, naquela alcova. Ele vai até lá, ele consegue enganá-la e ele conta que ele tirou a virgindade dela e ela desfaleceu de prazer, ela desmaiou de prazer. Ele conseguiu entregar isso a ela sem que ela soubesse que era ele, se passando pelo outro, procurando nem falar muito para não dar na telha da voz, né? Bom, ele desce as escadas daquele motel, daquela alcova, super orgulhoso do que fez. Depois de matar o amante da guria, ele enganou a coitada, G. E quando ele está ali prestes a encontrar a rua, ele ouve uma voz atrás dele, espreitando pelo escuro, dizendo: eu estava à tua espera. E aí, claro, né? Tu tem que fazer rápido o cálculo. Ó, peraí, eu vim fazer uma maldade com uma moça, enganando ela, no lugar do amante dela que eu matei. O amante dela recebeu um bilhete com G. Ou seja, ela é adúltera, possivelmente. Logo, o cara que está me esperando, e que não era bem a mim que ele esperava, era o morto, né, que não veio, o amante falecido, é um marido contrariado, um marido ofendido.
Então ele veio para se vingar, ou seja, não dá para ficar explicando muito, né? Tem que lutar. O cara já veio para cima dele com um objeto brilhando, um punhal, e ele já se defende, já se esquiva. O que ele vai dizer pro cara? Não, meu amigo, eu não sou o amante da sua mulher, apesar de ter comido ela. Não, né? Não adianta. Ele tá errado igual, então ele fica ali lutando pela vida, mas ele tem uma sensação de que aquela voz é familiar. Bom, no final da briga, ele consegue desarmar o sujeito e derrubá-lo ao chão. Vai asfixiando o cara com as próprias mãos, tendo vantagem, porque está por cima do corpo dele, mas o cara não morre ali asfixiado, o cara é resistente, né? Ele não consegue ver muito o rosto do cara, tá tudo muito escuro, mas ele tá vendo que o cara ainda tá vivo, né? Se debatendo e tal. Então ele resolve acelerar o processo, assim, e finalizar aquilo, usando o joelho em cima das mãos para empurrar a glote do cara, assim, ele empurra a traqueia e ele mata o cara por afundamento de traqueia. Parou de respirar na hora. Bom, ele matou o segundo cara na noite depois de desvirginar uma pobre ingênua inocente sem saber de nada. Ele poderia ir embora dali agora. E chama a atenção que ele não tem remorso, viu? O que é psicologicamente muito superficial, muito raso e, portanto, muito romântico. Ele poderia ir embora, mas ele está curioso. Por que a voz daquele homem lhe era tão familiar? É assim, pessoal, que ele pega uma lanterna da rua, que é aqueles lampiões, né, de mão, assim, que ficavam num ganchinho nos postes. Ele pega do poste e ilumina o rosto do sujeito que ele puxou para perto e dá de cara com o seu irmão de sangue. Ele matou o próprio irmão sem saber. Por isso que aquela voz era familiar. Imagina matar o próprio irmão. E ele se desespera, ele matou o seu irmão, mas por que o irmão estaria ali, meu Deus? É nessa hora que ele corre até a alcova, depois de ter escutado um grito lancinante, porque a mulher espiava pela janela, e viu ali agora, bem iluminado pela lanterna, o que acontecera. E quando ele entra no quarto para confirmar o seu temor, ele ilumina o quarto e percebe que a menina com quem ele teve um ato sexual era a sua irmã de sangue. Então ele transara com a irmã sem saber e matara o irmão que veio vingá-la, mas que era para pegar Arthur e não Johann. Johann estava no lugar errado pelo motivo certo. E o motivo perverso, né? Ele foge, a irmã fica ali com a consequência de ter sido a causa disso tudo e também ter se entregado ao irmão sem saber, e a sociedade e a própria família vai virar as costas para ela, porque vão demonizá-la por isso, sendo que a culpa nem é dela, né? Mas ela sai como culpada, ela sai como responsável, sai como problema, e ela acaba virando uma prostituta depois disso. É o que ele sabe dela por último. Bom, o Johann está tão abalado, ele termina de contar essa história, ele está tão mal, e ao mesmo tempo aliviado, ele chegou a sentir prazer em contar que ela era virgem, para tu ver como ele é bem doentinho mesmo. Que ele desmaia de sono. Nessa hora, não restou ninguém mais acordado. Depois que o Johann dormiu, todo mundo já estava meio dormindo. Não é nem ciúme de irmão, né? Não é que seja ciúme de irmão, é a honra. A família tinha esse tipo de atitude, pai, tio, irmão, em nome da honra da mocinha. Porque ela não era nem casada, mas ela era pura e solteira. O cara era um homem mais velho, que não pediu ela em casamento, que não namorou ela direito. É um relacionamento proibido. Bom, quando o Johann dormiu, todos estão dormindo, de repente, finalmente o Arnold começa a acordar. Aquela coisa assim, né? Meio, que noite. Foi o primeiro a cair na noite, né? Foi o primeiro a desmaiar de sono. Aí ele começou a despertar, mas tá meio confuso, aí, naquela coisa assim, mal e mal, dá para ver. Ele meio limpa os olhos e tal, mas tá meio nublado. E de repente ele olha uma criatura entrando pela porta da taverna, usando um capuz. Mal dá para vê-la, né? Capuz escuro, uma túnica escura. Ele pensa, meu Deus, parece a morte. Será que eu estou sonhando? Será que a morte veio me buscar? Aí ele esfrega os olhos e não é um sonho, é real. Tem uma pessoa ali com aquela roupa. E essa pessoa entra silenciosamente, só o Arnold é acordado, e ela pega os cabelos do Johann e puxa os cabelos do Johann, que está tão embriagado e dormindo profundamente que ele nem acorda.
aquela morte, né? Aquela pessoa, sei lá o que é aquilo, ergue os cabelos do Johann, tira uma faca da roupa, das vestes, de dentro delas, e vai cruzar o pescoço dele quando o Arnold diz, não faça isso. Quem quer que você seja, deixe esse pobre homem em paz. Eu não o conheço, nem sei quem é, mas ele está dormindo, está desarmado, você não pode matá-lo. Aí aquela criatura, o ser que está ali, né, encapuzado, tira o seu capuz. É uma mulher. A luz que mal ilumina a taverna deixa entrever os cabelos compridos. É uma distinta mulher, mas com um rosto muito amargurado, muito profundo. O Arnold se espanta por ser uma mulher, mas sobretudo por ser uma mulher conhecida. E ela ainda explica para ele, olha, meu caro, você não sabe quem é esse aqui. É meu irmão, eu me chamo Georgia. Pô, ele acabou de contar a história e ela magicamente surgiu ali, né? Romantismo é foda. Eu me chamo Georgia, eu me tornei uma prostituta e fui desgraçada pela família e pela vida, graças aos caprichos dele que matou o nosso irmão, o meu amante, e depois me levou à desgraça me desvirginando. Ela repete isso pro Arnold, porque o Arnold nem ouviu essa história. E ele olhou assim, mas essa história é meio familiar. Como é que é seu nome mesmo? Georgia. Aí ele aparece na luz. Georgia sou eu, Arthur, o teu amado. Aí tu pensa, não, peraí, não era Arnold? Que porra esse Arthur tá fazendo ali? Caralho, como é que o Johann não viu? Sim, ele dormiu a noite inteira, agora que o Johann dormiu, ele acordou, eles não se cruzaram. E aí ele conta, meu amor, eu sobrevivi ao tiro que teu irmão me deu, alguém me encontrou, me levou ao hospital, me curou, e mais tarde eu fui em tua procura e soube da tragédia, que ele matara o teu irmão e também que tirara a tua virgindade. Eu o odiei, eu me desgracei, mas eu te procurei incansavelmente, sem respostas. Disseram que tu havia virado uma prostituta. Eu tentei de todas as maneiras achá-la sem conseguir. Então, eu troquei de nome e mudei de endereço. Vim parar nessas orgias, nessas festas, nessas noitadas, nessas tavernas, e aqui estou, diante de ti, podendo recomeçar contigo o que não conseguimos no passado. Só que te peço, não suje as tuas mãos de sangue, não seja como Johann. E ela se comove, se abala com aquilo, o apelo, aquela coincidência, aquele discurso todo, mas é tarde demais. Ela diz que o destino dela está traçado pela vingança com sangue. Então ela cruza o pescoço do irmão com a gravata sangrenta, larga o pescoço dele ali, que cai morto, e aí ela diz que aquilo estava escrito já, né? Devia ser assim. Ele se assusta, porque não é a mulher que ela era antigamente, né? Ele amava uma mulher de ingênua, doce, sutil, né? E agora é um assassina, né? Mas tudo bem, ele ainda acha que aquilo tem conserto, faz parte de uma vingança razoavelmente justa, né? Apesar de ser olho por olho e pescoço por pescoço. Mas então, quem sabe eles possam recomeçar agora. Não, então tá. Matou teu irmão, lavou a tua mão com sangue? Vamos eu e tu, então, numa boa, a partir daqui, fugir. O que tu acha? Ela disse, não. Meu destino também está escrito assim como o do meu irmão. Ela tira aquela faca ensanguentada e diz que a vida dela se encerra naquele ponto e que amava Arthur. E comete suicídio. O Arthur se desgraça, mas agora é definitivo. Ele que já havia pensado tê-la perdido, agora a perdeu de verdade. E não pode mais recuperá-la. Nada vai mudar o que aconteceu, né? Uma coisa é não achá-la, outra coisa é vê-la morta. Então a vida dele se esvazia também. Ele tira a faca do peito da sua amada e crava contra si mesmo, morrendo ele sobre o corpo dela, também suicida. Numa mesma mesa nós temos 3 mortos. O resto está dormindo e acaba o livro porque os personagens acabaram. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Show de bola? Noite na Taverna. Clássico conhecidão da literatura brasileira. Dúvidas? E aí, galerinha? Fala comigo. Fala, seus caras. Depois dessas, tá louco. Tranquilinho? Tá em choque? Tá. Então vamos terminar a aula com um mais suave, tá? Um mais de boa. Pode até avançar o slide para mim aí, por favor. Casimiro de Abreu, nesses últimos minutos que nos restam, ele é bem tranquilo. Vamos lá, ele é da geração? É. Mas ele não tem, assim,
essa coisa sombria do Álvares de Azevedo ou do Lord Byron, não. Ele é um cara sutil, inclusive ele era católico praticante, e isso fazia com que ele não entrasse muito na onda da boemia e dessa sordidez toda. Ele era um poeta de linguagem e de temática simples, sobre os costumes, sobre o passado da pátria, quando coletivo, embora não seja uma característica da segunda geração, é tardia, mas ainda existe, né? O assunto da pátria sem muita ênfase, tá? E também principalmente o passado individual, a infância. Por isso que ele é o poeta da infância. Várias vezes ele falou disso, sobre isso, acabou se especificando como tal. Poeta da infância. Um poeta de linguagem bastante coloquial, sobre convenções, casamentos, namoros, né? Valsas de 15 anos, lembranças da infância, reminiscências, algo bem mais decoroso, ele tem um certo decoro, né? Uma certa elegância. Não quer dizer que em algum momento ele não seja mal do século, mas quer dizer que ele é muito mais simples, singelo do que qualquer outro. Por isso ele era mais popular até, né? Tu vai ler um poema desses entre família e tudo bem. Tu não vai ler um poema do Álvares de Azevedo falando de se matar, ou falando de desejar uma mulher morta, ou dormindo, tá? Então esse cara aqui ele era muito mais popular entre leitores da classe média alta, principalmente. Pela linguagem simples, o que facilitava muito, mas pelos temas brandos, singelos, amenos, tá? Tem amenidade na poesia do Casimiro de Abreu. Especialmente, repito, quando trata ou retrata a infância. A sua principal coletânea, o livro que compilou seus poemas, se chamou Primaveras. Dentro do livro Primaveras, tem o poema mais conhecido dele, chamado Meus 8 Anos, que diz nos versos iniciais, em quartetinhos bem simplórios: ai, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Tá? Todo mundo já ouviu isso alguma vez, sobre esse cheiro da infância bem ingênuo, bem inocente, bem casto, né? Bem querido. Bom, por fim, ele chegou a escrever uma peça de teatro tentando essa carreira pela comédia, que era algo bastante destacado no Brasil. A gente vai tratar disso no futuro, já caiu 2 vezes no Enem nos últimos anos, o teatro romântico brasileiro, mas ainda não chegamos lá, estou dando um spoiler. E ele chegou a escrever uma peça chamada Camões e o Jaú. Essa peça não foi um sucesso nem de público, nem de crítica. Ele não era um dramaturgo, ele tentou lá se meter pelo teatro, não era a sua vibe, por isso não deu muito certo. O lance dele mesmo é a poesia. Destaquei aí Primaveras e o poema Meus 8 Anos, mas tem também a valsa, né? Canções do Exílio, ele faz uma homenagem ao Gonçalves Dias, e aí é sobre a pátria também, repito, sem que isso seja tema da segunda geração, mas para ele é um caso residual ou remanescente. E ele ainda tem um poema em homenagem ao Canção do Exílio, que ele chama de Canções do Exílio. Tá? Esse é o famoso Casimiro de Abreu, que morreu também aos 21 anos, também de tuberculose, tá? Apesar de não ser tão boêmio quanto o outro, quanto o Álvares de Azevedo, e de estar no Rio de Janeiro ao invés de São Paulo. Tá? Tranquilo, minha galera? Foi? De boa? Então, para encerrar o nosso encontro, vou citar 2 caras. Pode passar o slide para mim, por favor. Tá ali já. Fagundes Varela. Não, estava ali. Eu que me passei. Estava ali embaixo. Fagundes Varela e Junqueira Freire. É bem rápido. O Fagundes é byroniano na maioria dos poemas. Ou seja, lembra muito o Lord Byron e o Álvares de Azevedo. Pessimista, sobre a morte, escapista e tal. Onde é que ele se destaca? Onde é que ele não é igual aos outros? Primeiro, quando ele traz a paisagem regional para a poesia, aí ele é bem diferentão, traz uma paisagem sertanista para o poema, e quando ele faz um poema específico chamado Cântico do Calvário, que é sobre a morte de um filho, um pai falando sobre isso. Por que aqui ele se destaca? Porque o próprio poeta perdeu um filho, e ele usou essa dor para escrever o poema, ou seja, é um poema fortemente biográfico.
Já o Junqueira Freire, último poeta e último assunto do dia, é um poeta ex-padre. Então ele luta contra os desejos carnais diante do amor que ele gostaria de consumar, mas ele acaba cedendo. Então ele tem um livro chamado Inspirações do Claustro, né? Que ele fica falando sobre essa vontade que é reprimida, essa pulsão que é contida, mas vive nesse movimento, né? De controlar os seus desejos e às vezes cedendo a eles. Né? Viveram pouco e fizeram tanto, imagina se tivessem vivido mais. Bom, pessoal, semana que vem, terceira e última geração do romantismo na questão da poesia. Chegamos quase nos finalmente desse conteúdo. Satisfação em revê-los. Por hoje, tranquilamente é só. Ficamos para outra vez. Até a próxima e tchau. Até semana que vem. Tchau, Feito. Fê. Tchau.